Voltei para casa mais cedo naquele dia, e o que eu vi atrás da porta mudou tudo o que eu acreditava sobre amor e lealdade. Duas vozes. Uma chorava, a outra falava de herança. E naquele momento, percebi. Às vezes, o verdadeiro luto começa antes da morte. Voltei para casa mais cedo, naquele dia. E o que encontrei destruiu tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e família. Aquela sexta-feira parecia igual a todas as outras. O trânsito de Lisboa estava lento. O ar-condicionado do carro soprava morno. E o rádio tocava uma daquelas músicas antigas que a Clara adorava cantar no chuveiro. Mas pela primeira vez em meses eu decidi sair do trabalho antes do tempo. Tinha uma surpresa preparada para ela, menos uma reserva num restaurante e 2 passagens para o Algarve. Queria que a gente voltasse a se encontrar, longe das discussões das contas, dos silêncios que haviam se tornado rotina. Lembro de ter pensado, ela vai ficar tão feliz, mas o destino, às vezes, tem um senso de humor cruel. Quando parei o carro em frente à casa, percebi algo estranho. As luzes estavam acesas, mesmo sendo apenas 4 da tarde. Entrei, devagar, tentando não fazer barulho. Do corredor, ouvi um som abafado. Parecia choro. Meu primeiro instinto foi achar que algo tinha acontecido com a mãe dela, a Dona Ivone, que vinha se queixando da saúde há semanas. Mas à medida que me aproximei, as vozes ficaram mais nítidas. E então, eu ouvi claramente. Ele é tão tolo, mamãe. Nem imagina o que acontece quando assina aqueles papéis. Claro que não, minha filha. Homens assim acham que vão viver para sempre. O importante é garantir que o testamento esteja como combinamos. Parei. O sangue gelou. Aquele tom menos frio, calculista, não era o da minha esposa que eu conhecia. Era o de uma estranha. Encostei-me à parede, o coração batendo forte. Clara soluçava, mas logo a mãe dela respondeu com uma risada seca. Não chore agora, querida. Você está quase lá. Quando ele morrer, metade será sua. E a outra metade, você decide se quer dividir ou não. Senti as pernas tremerem. Quando ele morrer, não era apenas ganância, era desprezo. Uma frieza que me cortou mais fundo do que qualquer faca. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando entender se era algum tipo de brincadeira macabra. Mas então, ouvi o som de um copo batendo na mesa. E a voz da Clara menos trêmula, mais nítida. Eu não quero que ele morra, mãe. Só quero ter a minha parte. E você acha que ele vai dar assim? Por vontade própria? Ele confia demais em você. Isso é o que todas as mulheres inteligentes fazem. Meu corpo inteiro se arrepiou. A mulher que dormia ao meu lado há 10 anos estava ali, sendo ensinada a me enganar. A mesma mulher que dizia que eu era a melhor coisa que lhe aconteceu. Afastei-me devagar, tentando não ser ouvido. Mas um assoalho antigo sempre tem memória. Um estalo seco fez as duas se calarem. Luiz? Luiz? Ouvi a voz da Clara, nervosa. Acho que ouvi algo, disse a mãe dela. Vai ver quem é? Dei 2 passos para trás. Respirei fundo e empurrei a porta. A cena que vi ficou gravada em mim como uma fotografia em preto e branco. Clara estava de pé, olhos vermelhos, segurando um lenço. Dona Ivone, sentada, com um copo de vinho na mão, olhava para mim sem o menor traço de culpa. Luiz, disse ela, com um sorriso irônico. Que surpresa vê-lo tão cedo. Pois é, respondi, tentando manter a voz firme. Acho que cheguei na hora certa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara deu um passo à frente, apressada. Amor, eu posso explicar. Pode? Interrompi. Comece pelo quando ele morrer. Ela empalideceu. O lenço caiu das mãos dela. Não é o que você pensa. Então me diga o que eu devo pensar, Clara. Que você e sua mãe estavam apenas imaginando o meu funeral por diversão? Dona Ivone bufou. Não faça drama, rapaz. Você sabe como é. Casamento também é negócio. Olhei para ela com um desprezo que nunca tinha sentido por ninguém. Negócio? Que interessante. E qual seria o investimento aqui? Uma herança antecipada? Cuidado com as palavras, ela retrucou, fria. Você não sabe o que está dizendo. Clara tentou intervir, desesperada. Mãe, por favor. Mas a velha apenas levantou o queixo. Ele precisava saber uma hora ou outra. Talvez assim aprenda a não confiar tanto. Saí da sala antes que dissesse algo de que me arrependesse. Clara veio atrás de mim, chorando. Luiz, por favor, eu juro que nunca quis te machucar. Virei-me para ela. E naquele instante,
percebi que a dor já tinha virado gelo. Você conseguiu muito mais do que isso, Clara. Você matou o que havia de mais puro em mim. Peguei as chaves do carro e saí, deixando para trás o som das lágrimas dela misturado com o eco do meu próprio silêncio. Dirigi sem rumo. Passei horas na estrada, com os faróis cortando a noite. O que eu mais sentia não era raiva, menos era vergonha. Vergonha de ter acreditado tanto, de ter defendido aquela mulher, quando todos diziam que ela só me queria pelo conforto. Mas eu nunca fui o tipo que aceita perder calado. E foi ali, no meio daquela madrugada fria, que fiz uma promessa a mim mesmo. Se o amor acabou em mentira, a verdade vai ser o meu castigo mais doce. Quando voltei para casa no dia seguinte, Clara já não estava. Levar algumas roupas e deixar apenas um bilhete na mesa da cozinha. Preciso de tempo. Te amo. Mas não posso continuar assim. Sorri. Um sorriso amargo. Tempo. Ela teria todo o tempo do mundo, porque eu estava prestes a mostrar a ela e àquela mulher o verdadeiro valor de um testamento. O silêncio tem peso. E naquela manhã, o meu parecia um túmulo. Passei o fim de semana inteiro sem atender o telefone. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Clara tentou falar comigo dezenas de vezes, mas eu precisava de distância menos, e mais do que isso, de clareza. Na segunda-feira, voltei ao escritório como se nada tivesse acontecido. Meu assistente, Daniel, notou algo diferente no meu olhar, mas não perguntou. Ele sempre teve o dom de entender quando o silêncio fala mais que qualquer palavra. Bom dia. Doutor, disse ele, deixando uma pilha de contratos na mesa. Assenti, distraído, mas ao abrir o primeiro envelope, algo me chamou a atenção. O nome de Henrique Tavares, um velho cliente e amigo da família. Henrique era notário, e, ironicamente, o homem responsável por redigir meu testamento anos atrás. O destino, às vezes, não tem só humor, tem precisão. Peguei o telefone e liguei para ele. Henrique, precisamos conversar. Tudo bem, Luiz? Algum problema? Digamos que o problema virou uma oportunidade. No final da tarde, nos encontramos num pequeno café perto do Chiado. Henrique, um homem de 60 e poucos anos, de voz pausada e olhar observador, me ouviu em silêncio por quase 20 minutos. Quando eu terminei, ele soltou um suspiro longo. Então, é isso. Ela, E-A-M-E? Sim. E o pior é que eu ainda não sei até onde foram. Luiz, você quer processar? Denunciar? Denunciar? Balancei a cabeça. Não. Ainda não. Primeiro quero ver o que acontece quando a ganância perde o controle. Henrique apoiou as mãos na mesa. Está a pensar em mudar o testamento, não é? Parte. Quero reescrever tudo. Mas com um detalhe. Que detalhe? Que detalhe que só será lido depois da minha morte. Ele me encarou por alguns segundos, depois sorriu. Está a preparar uma lição, Luiz? Não. Henrique, estou a preparar a verdade. Durante as semanas seguintes, mantive a rotina. Voltei à caça, respondi às mensagens da Clara com frieza calculada. Ela dizia que precisava conversar, que estava arrependida. Eu respondi apenas: agora não. Ainda dói demais. Dona Ivone, por outro lado, não se deu ao trabalho de fingir. Fez questão de me ligar uma vez, apenas para dizer: homens sensíveis sempre reagem mal à realidade. Desliguei sem responder, porque no fundo, o silêncio é o grito mais educado que existe. Na terceira semana, Henrique veio até o meu escritório com o novo documento. Era simples, mas preciso. No papel, deixava 80% dos meus bens a uma fundação recém-criada menos Instituto Clara Luz, destinada a ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. O detalhe? O nome da instituição era um anagrama do nome da minha esposa, Clara Luz. A ironia perfeita. Henrique me olhou curioso. E o restante, 20%, vão para ela, respondi. Mas com uma condição: que leia esta carta antes de tocar em qualquer centavo. Carta. Tirei do bolso um envelope lacrado. Vai ficar com você, Henrique, e só poderá ser entregue após o meu falecimento. Ele hesitou. Luiz, o que está a planear é perigoso. Não se preocupe. Não pretendo morrer de verdade, apenas desaparecer o tempo suficiente para que a verdade apareça sozinha. Comecei a traçar o plano em silêncio, cada detalhe medido com frieza. Sabia que,
Se quisesse que ela acreditasse, precisava de uma encenação perfeita. Passei a agir como um homem cansado, exausto, deprimido. Deixei de sair com amigos, comecei a trabalhar até tarde. Até que numa noite, enviei a Clara uma mensagem curta. Preciso de um tempo fora. Cuida da casa. No dia seguinte, desliguei o celular. Saquei uma quantia mínima do banco e viajei para o norte, para uma pequena vila de pescadores, onde ninguém me conhecia. Deixei que ela acreditasse no pior. E como imaginei, o pior veio rápido. 2 semanas depois, Henrique ligou-me. Luiz, não vai acreditar. Fala, a sua esposa foi ao cartório hoje cedo. Pediu cópia do testamento e marcou uma reunião com um advogado. Sorri, sozinho. E a mãe dela estava junto. Então o jogo começou. Desliguei o telefone e encostei-me na parede fria da pousada. Senti algo estranho. Não era prazer, nem vingança. Era tristeza? Porque, mesmo com tudo o que ela fez, uma parte de mim ainda a amava. Mas o amor sem verdade é só covardia. Os dias seguintes foram de silêncio. Eu lia as notícias, observava de longe o que acontecia. Clara, aparentemente, começou a gastar sem medida. Comprou um carro novo, viajou, mudou-se para um apartamento luxuoso. Enquanto isso, eu seguia escondido, esperando o momento certo para o último ato. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Era Daniel, meu assistente. Doutor, desculpe incomodar, mas ouvi rumores de que a sua esposa anda vendendo propriedades em seu nome. Eu sei. Daniel, o senhor vai deixá-la continuar? Até o último dia. Ele ficou em silêncio por um instante. O senhor é um homem perigoso quando está calado. Doutor, sorri, só quando amo demais. 3 meses se passaram. A notícia da minha ausência começou a circular. Alguns diziam que eu havia fugido, outros que estava doente. Clara, por sua vez, vivia como se fosse viúva, menos, mas sem luto. Aparentemente, até deu uma entrevista breve a um jornal local, dizendo: Luiz era um homem bom, mas o trabalho o destruiu. Espero que esteja em paz. Quando li isso, percebi que a hora tinha chegado. No dia seguinte, liguei para Henrique. Está pronto? Perguntei. Mais do que pronto. Só diga quando. Aman. Às 10, ele entendeu imediatamente. No cartório, Clara receberia a convocação oficial. O testamento de Luiz Figueiredo seria aberto. E com ele, a carta naquela noite. Não dormi. Sentei-me na varanda da pequena pousada e fiquei olhando o mar. O vento frio trazia o cheiro de sal e melancolia. Pensei em tudo o que havia vivido com ela, menos as viagens. Os risos, os planos de filhos que nunca vieram. E me perguntei, em que momento o amor dela virou cálculo? Peguei o envelope de cópia que Henrique me enviara e o abri novamente. Lá estava, em letras firmes, a mulher que me ensinou o verdadeiro preço da confiança. Se estiver a ler isto, é porque acreditou que o amor podia ser herdado. Mas amor não é propriedade. Clara, e a fortuna que tanto buscou agora, servirá para curar as feridas que você ajudou a abrir em outras mulheres. Você ganhou uma herança, sim, mas o que vai fazer com ela é o que vai definir quem você realmente é. Fechei o envelope com cuidado. Amanhã seria o dia. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. O relógio marcava 10 da manhã quando o carro preto parou em frente ao cartório. Eu estava dentro, observando de longe. Usava óculos escuros, barba por fazer, o suficiente para não ser reconhecido. Henrique me havia avisado. Eles confirmaram presença. Tua esposa, a mãe dela e o advogado que contrataram. Respirei fundo. O jogo estava prestes a acabar. Clara chegou vestida de preto, o luto teatral de quem quer parecer viúva antes da hora. Dona Ivone, por outro lado, estava impecável, com colar de pérolas e perfume caro. Entraram no cartório com aquele ar de triunfo contido, como se a fortuna já estivesse nas mãos delas. Henrique as recebeu com formalidade. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhoras. Podemos começar? Clara sentiu, sem olhar para ninguém. Quero apenas cumprir o que é devido, disse, com voz calculada. Henrique abriu uma pasta de couro e tirou de dentro o envelope lacrado. Este é o último testamento do senhor Luiz Figueiredo. Foi registrado e autenticado há 3 meses. A sala mergulhou em silêncio. Dona Ivone cruzou as pernas, impaciente.
Vamos logo, doutor. Não temos o dia todo. Henrique pigarreou e começou a ler, pausadamente. Eu, Luiz Figueiredo, no pleno uso da minha razão, declaro que deixo 80% dos meus bens à Fundação Clara Luz, criada com o propósito de apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Clara ergueu a cabeça, confusa. Clara Luz? Clara Luz? Clara Luz? Sussurrou. Sussurrou. Henrique continuou. Os 20% restantes destinam-se à minha esposa, Clara Figueiredo, com a condição de que leia a carta anexa antes de tomar posse de qualquer valor. O ar pareceu sair da sala. Clara olhou para a mãe, perdida. O que é isso, mãe? Dona Ivone franziu o senho. Deve ser alguma jogada dele. Continue, doutor. Henrique tirou um segundo envelope, o da carta. Este foi deixado sob minha guarda pessoal. Rasgou o lacre, limpou a garganta e começou a ler. Clara, se estás a ouvir estas palavras, é porque acreditaste que o amor se escreve em números e o luto se compra com herança. Ela empalideceu, a voz de Henrique preenchia a sala como uma sentença. O nome da fundação é uma lembrança do que o teu coração um dia foi. Claro e luminoso, menos antes de ser ofuscado pela ambição da tua mãe. Deixo-te esta parte não como prêmio, mas como espelho, porque nada revela mais quem somos do que o que fazemos quando achamos que ninguém está a ver. Dona Ivone levantou-se abruptamente. Isso é uma afronta. Ele está morto e ainda quer nos humilhar. Henrique manteve-se calmo. Senhora, este é o desejo registrado de Luiz Figueiredo. Clara tremia. Eu não sabia que ele ia fazer isso. N? O sabias? A mãe dela sibilou. Foste tola. Devias ter garantido tudo antes. A tensão aumentava. Henrique fechou a pasta e concluiu. Contudo, um último adendo. O testamento só tem validade após confirmação do falecimento. E o que isso quer dizer? Perguntou Dona Ivone, desconfiada. Henrique pousou o olhar sobre ela. Que talvez ele ainda esteja mais vivo do que imaginam. A porta se abriu. Entrei, devagar. O som do salto de Dona Ivone ecoou quando ela se levantou de um pulo. Clara levou as mãos à boca. Luiz. Meu Deus. Decepcionada por me ver vivo? Clara, perguntei, com meio sorriso. Ninguém respondeu. Henrique recuou discretamente, deixando-me no centro da sala. Vim apenas ver até onde a mentira iria, menos continuei. E confesso que superou as minhas expectativas. Clara tentou se aproximar. Luiz, eu posso explicar. Explicar? O quê? Que a morte parecia um bom negócio. Que o amor tinha preço. Ela chorava, mas as lágrimas já não me tocavam. Virei-me para a sogra. E a senhora, Dona Ivone? Ainda acha que casamento é negócio? Ela ergueu o queixo tentando manter a compostura. Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi a minha filha. Não, a senhora ensinou a ela a destruir quem a amava. Isso não é proteção. É veneno. A sala estava em silêncio. Henrique observava, atento, como um juiz assistindo ao veredito moral. Clara caiu de joelhos. Eu te amei, Luiz. Juro que te amei. Amou-o que eu podia te dar. Disse, com calma. Mas o que eu tinha de mais valioso você nunca quis. A verdade, a mãe dela tentou puxá-la pelo braço irritada. Levanta-te! Clara! Não te humilhes! Diante dele. Mas Clara não se moveu. Olhou para mim, lágrimas misturadas com arrependimento. Eu não sabia que isso ia chegar tão longe. Pois agora chegou. Respondi. E a única herança que te deixo é o peso da consciência. Saí da sala antes que alguém dissesse mais alguma coisa. Lá fora, o sol batia forte. O ar parecia mais leve, como se cada mentira tivesse finalmente se dissipado. Henrique me alcançou na calçada. Agora, Luiz? Olhei para o céu e respirei fundo. Agora deixo que o tempo faça o resto. Naquela noite, voltei para a casa que um dia chamamos de lar. As flores estavam secas, o relógio parado. O perfume dela ainda pairava no ar. Fechei as janelas e escrevi a última linha do meu plano. O amor pode morrer, mas a dignidade não. Sorri. Pela primeira vez sem dor, porque a justiça, quando chega, não grita. Ela apenas cala o que nunca deveria ter falado. As notícias se espalharam rápido. Em poucos dias, meu nome estava em todos os jornais locais.
Empresário finge própria morte para desmascarar golpe da esposa e da sogra. Alguns me chamavam de gênio, outros de louco, mas sinceramente, eu não me importava com nenhum dos dois títulos. O que eu queria mesmo era silêncio. Henrique me ligou várias vezes naquele dia. Luiz, você não imagina o que aconteceu depois que saiu? Imagino sim, respondi. O teatro acabou. E o palco ficou vazio. Ele suspirou. Clara entrou em colapso. Tentou negar tudo, mas havia gravações, testemunhas. Até o advogado dela desistiu do caso. E fugiu da cidade. Sorri, sem alegria. É o que acontece quando a mentira perde o público. Nos dias seguintes, recebi dezenas de mensagens, de amigos, de antigos colegas, até de estranhos. Alguns me parabenizavam, outros me perguntavam se eu não tinha ido longe demais. Talvez tenham razão. Mas a verdade é que não há distância longa demais quando alguém tenta destruir o que você é. Clara tentou me procurar. Mandou cartas, e-mails, mensagens que eu nunca respondi. Em uma delas, escreveu: Eu te perdi por causa dela. Mas o que mais dói é saber que te perdi para mim mesma. Li e guardei. Não porque queria lembrar, mas porque toda dor precisa de um lugar para dormir. Meses se passaram. A empresa seguiu bem, e a Fundação Clara Luz começou a operar oficialmente. Era irônico. O nome dela agora estava associado a algo bom, mesmo sem ela merecer. Henrique achou isso poético. É como se o amor tivesse encontrado um jeito de sobreviver a despeito dela. Talvez seja isso mesmo. Respondi. Às vezes o amor morre, mas deixa semente. Certo dia, fui chamado ao hospital. Era sobre Dona Ivone. Um infarto, disseram. Hesitei em ir, mas fui, não por compaixão, mas por fechamento. Encontrei-a deitada, frágil, irreconhecível. Os olhos, antes cheios de desprezo, agora estavam vazios. Ela tentou sorrir. Veio ver o troféu. Luiz, o fim da Bill. Vim ver uma mulher que se perdeu nas próprias mentiras. Ela tossiu, cansada. Eu só queria que minha filha tivesse segurança. O mundo nunca foi gentil com mulheres, e por isso ensinou ela a trair? Eu ensinei a sobreviver. Ela é quem esqueceu de viver. Por um instante, não soube o que responder. O ódio que eu sentia por ela parecia menor. Menor, como se tivesse envelhecido junto com ela. Ela fechou os olhos e murmurou. No fim, todos nós pagamos o preço, Luiz. Até os inocentes. E pouco depois, o monitor ficou em silêncio. Saí do hospital com um nó no peito. Não era satisfação. Era um tipo de cansaço que só quem já teve o coração partido entende. A justiça pode curar a raiva, mas não traz de volta a paz que a inocência dava. Algumas semanas depois, recebi uma carta inesperada. O remetente era de uma clínica de reabilitação em Sintra. Clara estava internada lá. Dizia que queria me ver. Fiquei em dúvida durante dias, até que numa tarde cinzenta, decidi ir. Ela estava magra, pálida, mas o olhar era diferente. Menos vaidade, mais verdade. Achei que nunca mais viria a menos, disse ela, tentando sorrir. Também achei. Eu não vim pedir perdão. Vim agradecer. Arqueei a sobrancelha. Agradecer? Agradecer? Sim, por ter me mostrado quem eu era. Ela fez uma pausa. Às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente vale a pena. Fiquei em silêncio. Não havia mais raiva. Só uma distância infinita entre dois mundos que já não se tocavam. Espero que encontre paz, Clara disse, levantando-me. Ela sorriu. Fraco, espero que você também. Saí dali com uma sensação estranha, não de vitória, mas de encerramento. Voltei para casa ao entardecer. As luzes da varanda acendiam sozinhas, e o vento trazia o cheiro das flores que Clara gostava. Por um momento, me perguntei se tudo aquilo valera a pena, e percebi que sim. Não pela vingança, mas porque eu finalmente me sentia livre. A liberdade, às vezes, tem gosto amargo menos, mas ainda é liberdade. Naquela noite, escrevi uma última frase no meu diário. A mentira deles tentou me matar, mas a verdade me ensinou a viver. Fechei o caderno. Apaguei as luzes e deixei o silêncio preencher a casa. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Era apenas paz.
5 anos se passaram desde aquele dia no cartório. E, olhando para trás, tudo parece tão distante que às vezes me pergunto se realmente aconteceu, ou se foi apenas um pesadelo longo demais. Hoje, acordo cedo, tomo café devagar e caminho até o prédio da Fundação Clara Luz, que cresceu mais do que eu imaginei. Ajudamos dezenas de mulheres que foram enganadas, humilhadas ou silenciadas. E, a cada história que escuto, percebo que a dor não tem nome menos, mas o recomeço tem. Coragem Henrique aposentou-se e vive no interior com os netos. De vez em quando me liga, sempre com o mesmo humor. Calmo, Luiz. Você transformou uma tragédia num legado. Nem todos conseguem isso. Eu rio. Não foi escolha, Henrique. Foi necessidade. Se eu não transformasse a dor, ela teria me matado. Ele sempre responde o mesmo. Então você venceu. Mas não. Eu não me sinto vencedor. Sinto-me inteiro. Como alguém que aceitou que o amor e a justiça não se excluem menos, apenas exigem tempo. Certa manhã, recebi uma carta. Reconheci a caligrafia no instante em que abri. Era de Clara. Não havia endereço. Apenas as palavras. Luiz, estou bem. Trabalho num abrigo e ajudo outras mulheres a se reerguerem. Talvez um dia eu tenha coragem de te ver pessoalmente. Mas por enquanto fico feliz em saber que fiz parte, mesmo que por erro, daquilo que hoje ajuda tanta gente. Você tinha razão. O amor não se compra. E a herança mais valiosa é o perdão. Dobrei a carta e guardei-a na gaveta da minha mesa, ao lado da primeira ata da fundação. Senti um alívio leve, quase imperceptível, como se finalmente o passado tivesse encontrado um lugar para descansar. Alguns meses depois, fui convidado para dar uma palestra sobre ética e verdade nos relacionamentos. No palco, diante de centenas de pessoas, contei minha história menos sem nomes, sem rancor, apenas fatos e lições. No final, uma jovem levantou a mão e perguntou: "O senhor perdoou a mulher que o traiu?" Pensei por alguns segundos e respondi: "Perdoei, sim, mas não porque ela merecia menos, e sim porque eu merecia paz." A plateia ficou em silêncio. Aquela era a verdade mais simples e mais difícil de todas. À noite, voltei para casa e sentei-me na varanda. O céu estava limpo e o vento cheirava a maresia. Peguei o diário antigo e escrevi a última página. A justiça pode doer, mas a mentira mata devagar. Hoje entendo que a maior vitória não é ver o outro cair. É conseguir seguir em frente sem carregar o ódio. Porque a verdade, quando dita com coragem, liberta até quem a teme. Fechei o diário e sorri. As luzes da cidade tremeluziam ao longe. E por um instante senti que minha mãe, meu pai, todos que um dia duvidaram de mim, estavam ali, em silêncio, orgulhosos, antes de entrar. Olhei mais uma vez para o letreiro iluminado no topo do prédio vizinho. Fundação Clara Luz, menos onde a verdade recomeça. E percebi que talvez a vida inteira tivesse me preparado apenas para isso. Ensinar que, mesmo depois da maior traição, a verdade ainda é o único caminho que nos leva de volta para casa. Fechei a porta. Apaguei as luzes e deixei o silêncio me abraçar. Desta vez, ele não doía. Era apenas o som suave de alguém que finalmente está em paz.